Sim. Caio, qual foi o seu primeiro emprego? Cara, eu trabalhei com meu avô. Eu tinha 15, 16 anos de idade. Meu avô, ele viu... Porque eu comecei a vender coisa desde quando era muito moleque, assim. Eu lembro que meu pai, ele me chamou pra uma reunião, eu tinha 12 anos de idade. Ele falou assim, filho, você já tem 12 anos, é importante você aprender a administrar suas finanças. Por você ter um orçamento, meu pai nunca chamou de mesada. Pra você administrar suas finanças. Seu pai ainda é vendedor de autopeças? Meu pai é representante comercial. E aí ele falou, pra você administrar suas finanças, pra você voltar, pra você comer na escola, pra você voltar pra casa. Se sobrar, se vira. Se faltar, mérito teu. Você tem que aprender a lidar com dinheiro. Eu lembro, cara, tinha 12 anos. Que legal. E aí, beleza, primeiro dia, só que na minha escola tinha um fenômeno. Então, assim, na hora que tocava o sinal, o recreio, era uma gritaria generalizada e na fila, cara, formava uma fila quilométrica na minha cantina. E eu sempre gostei de jogar bola. E a gente tinha uma dura decisão lá, galera do esporte, como eu. Qual que era a dura decisão? Ou come ou joga, os dois não dá. E aí eu lembro, cara, eu ganhei meu primeiro recurso ali, meu primeiro orçamento. Falei, cara, aqui tem uma oportunidade. Cheguei fora do período escolar, comprei todo o meu orçamento em fichas amarelas e vermelhas. A vermelha dava direito a uma bebida, a amarela a um salgado. Coloquei numa pochetona feia da Postiche, de couro feio pra caramba. Dia seguinte, tocou o sinal, aquela gritaria generalizada, meus amigos do esporte, cara, vamos correr, vamos ver se a gente consegue comer e ir pra quadra. Gente, se vocês quiserem, eu tenho ficha aqui. Pô, então legal, tô 2. Não, a minha é 3. Ai, que filha da puta. Aí, galera, pô, como assim? Se você não quiser, não tem problema. Pode ir indo pra fila, eu te encontro na quadra. Renato, isso vendia muito. Muito. Não, como assim não? Tó. Aí ele ficava feliz porque eu fazia com que ele comesse e ficava no primeiro time. E eu ficava feliz porque eu ganhava 50% de margem, assim, minha tabela era flutuante, dependia do meu humor. E aí eu comecei a vender. Ali surgiu um Caio diferente. Eu sempre achei maneiro. As pessoas, meus amigos tinham vergonha de mim, assim, cara. Quando eu oferecia pras meninas, então, meus amigos tinham maior vergonha. Eu falei assim, Caio, para, vender coisa de fudido. Você tá necessitado? Você tá passando algum desafio na tua casa? E eu comecei, como assim, cara? Vender coisa maneira do mundo. Porque eu tinha referência do meu pai. Meu pai saía de casa com o catálogo embaixo do braço e isso estava na nossa família. Naquele momento eu já vi que sempre as pessoas vão te julgar. Sabe, não importa o que você faça, você vai te julgar. Por exemplo, academia, né? Se você não cuida do teu corpo, alguém fala, pô, bicho, vai começar uma academia. Você tá fora do peso. Aí você começa a ir todo dia. Pô, tá muito pitolado, tá indo todo dia. É uma bosta, né? As pessoas sempre vão julgar. E aí... O Maurício é prova disso. Não, Maurício é o seguinte, o Maurício ele treina... Perdão, o Maurício grava os melhores atletas do Brasil e alguns que são os melhores do mundo. E aí a vida inteira todo mundo pesando no ouvido dele, todo mundo os fãs. Pô, Maurício, você com os melhores aí, você não melhora, tal, tudo. Aí o Maurício começou a treinar. Aí o Maurício começou a treinar, a galera, e aí, não vai mais beber então? Não tem mais uma cervejinha? Ô, desgraça, vocês não queriam que eu treinasse, pô? Sempre, é verdade, sempre, é verdade. Sempre, Maurício. Saudades. Sempre. E aí meu avô pegou esse, dentro dos netos, né, viu um netão mais comercial, e eu tenho muita, assim, sempre tive muita química com meu avô. Ele é palmeirense roxo, me levava pro estádio e tal, sempre tive essa química. Seu avô trabalhava com o quê? Meu avô trabalhava com autopeças também. Também. Peças automotivas, até por isso que meu pai foi pra esse setor. E aí meu avô viu esse interesse por venda e falou assim, filho, tu quer fazer a faculdade da rua? Eu falei assim, quero. Então você vai com o vô. Aí eu comecei durante 2 anos, meu avô ia visitar cliente, eu ia junto. E aí eu lembro quando na hora que ele negociava, passava um pedido, na hora que o cliente falou assim, tá caro, eu comecei a ver como ele contornava, como ele contratava alguém. Seu avô era bom? Cara, meu avô era um cara muito legal, cara. Não, mas era bom assim, de venda? Meu avô era um cara de lá. Era foda? Cara bom, tinha técnica, assim, sabe? Tinha técnica e tudo mais. E aí depois eu fui pra venda direta, onde minha carreira cresceu assustadoramente. Você nunca pensou em fazer alguma tradicional? Fazer uma graduação? Você nunca... Cara, ou já foi direto em vendas? Eu fiz administração,
Fiz administração. E na minha época, eu tenho 36, quem fazia administração meio que era a galera que não sabia o que fazer. Você lembra aquela época? Essa época ainda existe. Tem uma galera que quando não sabe o que fazer, faz administração. Era mais genérico, mais genérico. E eu queria fazer de vendas. Eu perguntei, cara, tem faculdade de vendas? Eu falei assim, não, tem administração, que é mais próximo. Hoje eu penso, cara, por que não ensina, né? Até, por exemplo, a galera da saúde, lá dentro do Ventse, que é a nossa EdTech. Eu fundei uma EdTech chamada Ventse há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ela. E esse ano o grupo Wiser, do Flávio Augusto, que é ex-dono do Land City, da WhatsApp, comprou uma participação dentro da empresa. A gente cresceu assustadoramente esse ano. A gente atende desde empresas, né? A gente treina a força de vendas da Cirela no Brasil, por exemplo, até B2C. Formamos mais de 20 mil alunos esse ano, nossa certificação em vendas. E eu nunca entendi por que não ensinavam isso na escola. Por exemplo, eu recebo várias perguntas da galera de saúde. Uma nutricionista me marcou muito essa pergunta. Ela tá meio que desabafando comigo. Ela falou assim, Caio, eu sei exatamente como cuidar de um paciente. Exatamente. Se um cara vai ali no meu consultório, eu sei como transformar a vida dele, eu sei como mudar a vida dele. A faculdade me ensinou exatamente como mudar a vida do meu paciente. Mas em nenhum momento me ensinou como arrumar um. Nunca mais eu esqueci disso. Então existe essa lacuna, assim, né? E eu vi que não preenchia, aí eu fiz administração, mas eu não cheguei a concluir. No último semestre eu larguei. Será que essa lacuna não tem, por um ditado, para você ser o dono de uma padaria, você não precisa ser um bom padeiro? Eu acredito, assim, o ensino formal... Porque imagina se você pegar a formação profissional de um profissional da saúde e tentar incorporar estratégias de marketing, de venda, essas coisas. Quantos anos ele vai ter que estudar? Exato. Então, é aquele negócio. Vai ter algumas pessoas apaixonadas pela parte técnica e que vai ser técnico. Exato. E haverão pessoas que vão contratar esses técnicos para formar os hospitais, as clínicas e outros mais. Exato. Tá, mas e se o profissional técnico quiser se tornar um gestor, ele que faça outra faculdade, que é o meu caso. Eu fiz faculdade de Química e depois eu fiz administração de empresa com ênfase em marketing. Acho animal. Por quê? Porque quando eu cheguei na sociedade da indústria, e aí todo mundo ficou apavorado, porque eu era funcionário. Os caras falaram assim, puta, mano, ele sabe quem toma o café, quem dá pelé, quem passa a mão em produto, quem faz isso. Tô ferrado. Eu saí demitindo um monte de gente. A minha sócia falou, vem cá, você tá louco. Ah, mas esse faz isso. Ela falou assim, você pensa que eu não sei? Esquece a ciência exata que é a química. Agora aqui é gestão de pessoas. Exatas, 1 mais 1 igual a 2. Pessoas, às vezes 1 mais 1 dá 1,5, você tem que sair comemorando. Depende do estado de humor da pessoa, da forma com que você motiva ela, da forma com que você conduz, da forma com que você administra o sistema que ela tá ali pertencendo. Exato. Aí eu falei, porra, então vou ter que mudar esse jogo. Exato. Aí eu fui pra faculdade. Com 30 anos de idade, com 31 anos de idade, eu fui lá enfrentar 4 anos, porque eu não conseguia abater uma matéria. Vai abater que matéria quando você faz química? Não podia abater uma matéria. Eu fiz 4 anos de administração de empresas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Exato. Porque aí é outro olhar. E muito do que eu sou hoje como profissional, eu devo muito à faculdade. Você fala assim, Renato, mas a faculdade forma. Cara, ela não te forma, mas ela te induz a se interessar por essa área. Não, eu sou o cara. A grade do MEC tá longe de ser uma grade capaz de fazer de você um grande administrador. Só que quando você começa a se alimentar disso e você tem a maturidade que eu tinha, pô, eu já era sócio da indústria farmacêutica e eu tava ali realmente para aprender. Eu não tava ali para tomar cerveja no boteco com os meninos de 18 anos de idade. Então, o que você faz? Você começa a ler livros a respeito, você começa a pegar matérias na internet a respeito, você começa a se alimentar daquilo e aí você começa a abrir tua mente. Você fala, opa. É legal esse complemento. E aí vem outra área. É legal porque você, um cara técnico, ele é um cara muito engessado, metódico. Se tem uma coisa que eu sou, né, Maurício? É metódico. Eu sou um cara extremamente metódico. Muito. Assustadoramente metódico. Demais. Então, imagina um cara metódico achando que tudo tem que ter uma soma e um resultado. Cara, em vendas isso não funciona, em administração de empresas isso não funciona, em marketing não funciona, e principalmente em gestão de pessoas isso não funciona. Exato. Nem sempre, porque você colocou 2... você vai conseguir dobrar a quantidade de trabalho deles. Não, às vezes não. Às vezes coloca 2 e a quantidade de trabalho, os 2 falam, não tô dando conta. Mas como, maldito? Você tava dando conta sozinha? Sim, agora eu dividi pros 2 e a gente tem mais tempo pra conversar. Ou e aí você vai ter que jogar os negócios. Piorou, né? Colocou 2, piorou. Gestão de pessoas. E isso me ajudou muito.
É legal esse encontro das águas do ensino formal com o informal. Eu sou um cara, por exemplo, muita gente às vezes na internet bate em faculdade. Eu sou um cara contra, cara. Eu acho que tem que fazer. Primeira coisa, a gente tem que falar um disclaimer aqui. O cemitério dos perdedores é muito silencioso. Ou seja, aquele cara que, por exemplo, largou, abandonou e não deu certo, ninguém conta a história desse cara, né? Muito fácil contar a história de quem largou e deu certo. Ninguém conta, porque ninguém fala de quem não deu certo. Então, por exemplo, meus filhos, o que você vai falar, Caio? Tem que fazer faculdade, claro que tem faculdade. Eu sou um outlier, cara. Eu sou um outlier, então o mercado prova. 66% das pessoas que fazem uma faculdade têm o melhor rendimento do que quem não tem. Fim, acabou. Então, agora, esse complemento que o Renato falou de você buscar, às vezes, no ensino informal o que faltou na faculdade, de você saber que a tua casa é a extensão da faculdade, né? Quando você chega em casa, o teu YouTube é a extensão da tua matéria de terça-feira, cara, isso... Por isso que é legal, às vezes, fazer a faculdade um pouco mais, né, com mais experiência. Eu tinha 30, né? Muitas vezes o cara chega com 17, 18... Os caras tá no bar. Os caras tá no bar, não quer nem saber. Meus colegas de casa estavam no bar. Eu tava estudando. Exato. Mas eu tava estudando pra quê? Porque existiam coisas que eram importantes pra mim. Exato. Eu queria entender de contabilidade, eu queria entender um pouco de direito, que são áreas da parte de administração. Eu queria I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.